O corpo humano é uma das estruturas mais complexas e sofisticadas de todo o universo conhecido. Um universo microscópico escondido sob a pele, operando em silêncio, com precisão quase sobrenatural. Cada célula, cada órgão, cada batida do coração é resultado de uma harmonia que desafia a compreensão. E nesta viagem, nós mergulharemos em direção ao invisível, explorando os corredores ocultos de uma máquina biológica perfeita. Você. Nossa jornada começa na superfície. A pele, muitas vezes ignorada, é o maior órgão do corpo humano. Composta por 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. Ela atua como um escudo entre o mundo externo e o interno. Na epiderme, as células se renovam constantemente, morrendo e se desprendendo em um ciclo que garante proteção contínua. A derme, logo abaixo, é rica em colágeno e elastina, conferindo firmeza e elasticidade. É nela que os nervos, vasos sanguíneos e glândulas sudoríparas se distribuem como teias de aranha microscópicas, em constante vigilância. Mais do que uma barreira física, a pele é um órgão sensorial altamente especializado. Sensores microscópicos embutidos nela detectam o toque mais sutil, a variação mais leve de temperatura e a dor mais discreta. Através desses sensores, estímulos são convertidos em sinais elétricos que percorrem caminhos neurais até o cérebro, onde ganham significado. Um leve arrepio, a queimação do sol ou o toque de alguém que amamos, tudo isso nasce na superfície do nosso corpo, como se a pele fosse uma janela sensível para o mundo. Descendo abaixo da epiderme, adentramos os domínios dos músculos e ossos. O esqueleto humano, com seus 206 ossos em adultos, é mais do que uma estrutura de sustentação. É um sistema de engenharia biológica, onde cada osso se articula com precisão milimétrica a outros, permitindo locomoção, postura e proteção aos órgãos vitais. Dentro de muitos desses ossos reside a medula óssea, uma fábrica silenciosa de células sanguíneas, onde são produzidos bilhões de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas todos os dias. Ao redor e entre os ossos, os músculos esqueléticos formam a força motriz do corpo. São mais de 600 músculos, que trabalham em sincronia perfeita, guiados por impulsos nervosos originados no cérebro. Cada movimento voluntário, erguer uma mão, correr, sorrir, depende da contração coordenada de milhões de fibras musculares. Mas há também os músculos involuntários, como os do trato digestivo e do coração, que operam de forma automática, incessante, incansável. A força que nos move é silenciosa, mas imensurável. E falando em força, nenhum órgão trabalha tanto quanto o coração. Um músculo de apenas 300 gramas, que pulsa cerca de 100.000 vezes por dia, com 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Ele funciona como uma bomba dupla, impulsionando sangue para os pulmões e depois para todo o corpo. O sangue percorre uma rede de artérias, veias e capilares com mais de 100.000 quilômetros de extensão. Essa malha é tão extensa que, se esticada, daria mais de 2,5 voltas ao redor da Terra. Dentro dos vasos, o sangue carrega não apenas oxigênio, mas também nutrientes, hormônios, células imunológicas e resíduos metabólicos. Cada célula do corpo humano, por mais distante que esteja, é abastecida por essa rede que opera 24 horas por dia. O transporte é contínuo, fluido, regulado por válvulas cardíacas e sensores químicos que ajustam a pressão e o volume sanguíneo conforme as necessidades do momento. Seguimos agora o caminho do sangue até os pulmões, as grandes usinas de oxigenação do corpo. Localizados dentro da caixa torácica e protegidos pelas costelas, os pulmões possuem uma estrutura esponjosa, composta por milhões de alvéolos, pequenas bolsas onde ocorre a troca gasosa.
A cada inspiração, o ar atmosférico é filtrado pelas narinas, umedecido, aquecido, e então conduzido pela faringe, laringe, traqueia e brônquios até os alvéolos. Neles, o oxigênio atravessa a parede alveolar e entra na corrente sanguínea, enquanto o dióxido de carbono faz o caminho inverso, sendo expelido na expiração. Esse ciclo ocorre cerca de 20.000 vezes por dia, de forma tão automática que raramente nos damos conta. É o diafragma, um músculo em forma de cúpula que separa o tórax do abdômen, que controla esse movimento. Ele se contrai para permitir a entrada de ar e relaxa para promover sua saída. Como ondas em um mar invisível, a respiração é o sopro da vida, o ritmo que acompanha cada segundo de nossa existência. Mas a respiração é apenas uma parte da equação. Para viver, também precisamos de energia, e essa energia vem da alimentação. Assim, mergulhamos agora no sistema digestório, um verdadeiro laboratório bioquímico interno. A jornada do alimento começa na boca, onde os dentes trituram e amassam, e a saliva, rica em amilase, inicia a digestão dos carboidratos. A língua movimenta o alimento, formando o bolo alimentar, que então é conduzido ao esôfago e transportado por movimentos peristálticos até o estômago. No estômago, a digestão se intensifica. O ambiente ácido, com pH próximo de 2, é capaz de destruir a maioria dos micro-organismos ingeridos. Enzimas como a pepsina começam a quebrar as proteínas em fragmentos menores. A musculatura do estômago mistura o conteúdo em movimentos ritmados, preparando-o para a próxima etapa, o intestino delgado. Esse órgão, com cerca de 6 metros de comprimento, é o palco principal da digestão e absorção de nutrientes. Ali, bile produzida pelo fígado emulsifica as gorduras, facilitando a ação das lipases. O pâncreas secreta enzimas que completam a digestão dos carboidratos e proteínas. As vilosidades intestinais, minúsculas projeções na parede do intestino, aumentam em até 30 vezes a área de absorção. Os nutrientes atravessam essas estruturas e entram na corrente sanguínea, prontos para alimentar cada célula do organismo. O que não é absorvido segue para o intestino grosso. Aqui, a água é reabsorvida e a flora intestinal, trilhões de bactérias benéficas, ajuda a fermentar fibras e produzir vitaminas, como a vitamina K. O restante torna-se fezes, que serão eliminadas do corpo, encerrando uma jornada que começou com um simples ato de comer. Enquanto isso, outros órgãos desempenham papéis igualmente fundamentais. O fígado, por exemplo, é uma verdadeira central de comando metabólico. Ele armazena glicogênio, metaboliza drogas e toxinas, produz proteínas plasmáticas e regula os níveis de colesterol. Ao seu lado, os rins filtram 180 litros de sangue por dia, formando cerca de 1,5 litro de urina. Cada rim possui cerca de 1 milhão de néfrons, estruturas microscópicas que controlam com precisão milimétrica a concentração de sais, água e resíduos no sangue. Esses sistemas trabalham em total sincronia com o sistema endócrino, o sistema de comunicação química do corpo. Glândulas como a hipófise, a tireoide, as suprarrenais, o pâncreas e as gônadas liberam hormônios que regulam praticamente todas as funções vitais, crescimento, metabolismo, reprodução, sono, humor. A hipófise, localizada na base do cérebro, é chamada de glândula mestra, pois orquestra a atividade de muitas outras, como um maestro conduzindo uma orquestra invisível. Cada glândula libera hormônios no sangue que atingem células-alvo específicas, iniciando reações em cadeia. Um exemplo é a insulina, produzida pelo pâncreas, que permite a entrada de glicose nas células. Sem ela, os níveis de açúcar no sangue se elevam, como ocorre no diabetes. Outro exemplo é o cortisol, produzido pelas glândulas suprarrenais, que ajuda o corpo a lidar com o estresse.
Cada substância química lançada no sangue tem uma função exata, um destino preciso, uma mensagem clara. Mas nenhum sistema é tão sofisticado quanto o sistema nervoso. O cérebro, com cerca de 86 bilhões de neurônios, é uma central de processamento e controle que rivaliza com os mais poderosos computadores já criados. Nele, impulsos elétricos percorrem trilhas formadas por axônios, e a comunicação entre as células ocorre nas sinapses, por meio de neurotransmissores como dopamina, serotonina, noradrenalina e acetilcolina. A estrutura cerebral é dividida em regiões especializadas. O lobo frontal comanda o pensamento lógico, a linguagem e o planejamento. O lobo temporal processa sons e memórias. O lobo occipital decodifica imagens. O cerebelo regula o equilíbrio e a coordenação motora. E o tronco encefálico, a parte mais primitiva do cérebro, garante funções básicas como batimentos cardíacos, respiração e reflexos. O cérebro é envolto por 3 camadas protetoras chamadas meninges e banhado pelo líquido cefalorraquidiano, que o protege de impactos e infecções. O crânio, com seus ossos espessos e firmemente interligados, atua como uma fortaleza. Dentro dessa fortaleza reside a essência do que somos. Nossa consciência, nossas emoções, nossos sonhos. E tudo isso, da pele à mente, do coração aos pensamentos, começa em uma única unidade, a célula. Dentro dela, o núcleo abriga o DNA, o código genético que define cada aspecto do nosso corpo. As organelas trabalham em conjunto como peças de uma engrenagem viva. Mitocôndrias produzem energia. O complexo de Golgi embala proteínas. Os ribossomos sintetizam novas moléculas. Cada célula é um universo em miniatura, capaz de crescer, se dividir, se comunicar e até se autodestruir quando danificada. Ao final dessa primeira etapa da viagem, temos apenas arranhado a superfície da maravilha que é o corpo humano. Um organismo que respira, pensa, sente, luta, se regenera e se adapta. Uma construção de trilhões de células, funcionando como um só. Uma sinfonia biológica onde nada é por acaso. E tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. O corpo humano é uma obra de arte em constante transformação. Cada fase da vida traz consigo adaptações, renovações e desafios. Nascemos frágeis, crescemos com vigor, amadurecemos em complexidade e envelhecemos com sabedoria esculpida nas células. Mas antes mesmo de nascermos, um dos processos mais incríveis já havia se iniciado: a reprodução humana. Tudo começa com a união de 2 células microscópicas, o espermatozoide e o óvulo. No interior do corpo feminino, uma vez por mês, o ovário libera um único óvulo. Ele percorre a trompa de Falópio, onde pode ou não encontrar um espermatozoide. Do outro lado da equação, os testículos masculinos produzem milhões de espermatozoides por dia. Em uma única ejaculação, são liberados até 300 milhões deles. Mas apenas um precisará atingir seu destino para dar início à mais extraordinária jornada da vida. No momento da fecundação, o material genético do espermatozoide e do óvulo se fundem, formando uma nova célula, o zigoto. Essa célula, com 46 cromossomos, metade do pai, metade da mãe, contém toda a informação necessária para gerar um ser humano completo. O zigoto começa a se dividir rapidamente enquanto percorre o caminho até o útero. Quando chega ao seu destino, já é uma esfera de centenas de células chamada blastocisto, pronta para se implantar no endométrio. A partir daí, ocorre o desenvolvimento embrionário. Em poucas semanas, formam-se os tecidos primordiais, os órgãos começam a emergir,
e o coração inicia seus primeiros batimentos. O sistema nervoso surge a partir de um tubo neural que dará origem ao cérebro e à medula espinhal. Em 3 meses, os traços humanos já são reconhecíveis. Em 6, os órgãos já funcionam de forma rudimentar. E ao final de 9 meses, um novo ser está pronto para nascer. O nascimento é o primeiro grande desafio do corpo humano. O bebê, até então imerso em líquido amniótico, precisa se adaptar instantaneamente a um novo ambiente. Seus pulmões, antes inativos, se expandem pela primeira vez. O oxigênio flui, o sangue se redireciona e o sistema respiratório assume o comando. O choro inicial não é apenas um som, é a prova de que a vida foi ativada com sucesso. Durante a infância, o corpo cresce de forma acelerada. As placas de crescimento nos ossos se alongam, a musculatura se desenvolve e o cérebro passa por uma explosão de conexões neuronais. Cada estímulo recebido molda a arquitetura cerebral, estabelecendo redes que determinarão aprendizado, memória e comportamento. O cérebro infantil é altamente plástico, capaz de se reorganizar, aprender idiomas, desenvolver habilidades motoras e absorver conhecimento com velocidade surpreendente. Na puberdade, os hormônios sexuais, testosterona e estrogênio, entram em cena. Eles promovem uma transformação profunda, crescimento dos pelos, alterações na voz, maturação dos órgãos reprodutores, mudanças na estrutura corporal e no comportamento. É o início da fase adulta, marcada pela capacidade de reprodução e pela consolidação da identidade física e mental. Na vida adulta, o corpo atinge seu auge de força e desempenho. Os ossos são densos, os músculos potentes, o metabolismo eficiente. Mas é também nesse período que o corpo precisa equilibrar sua energia, regenerar-se de lesões, combater infecções e adaptar-se ao ambiente. E nesse cenário, entra em ação um dos sistemas mais fascinantes e complexos, o sistema imunológico. O sistema imune é o exército invisível do corpo. Ele protege contra invasores microscópicos como vírus, bactérias, fungos e parasitas. Sua primeira linha de defesa é a imunidade inata, uma resposta rápida e genérica que entra em ação em minutos. Barreiras físicas como a pele, muco e ácido gástrico são os primeiros obstáculos para os patógenos. Se eles forem ultrapassados, células como macrófagos e neutrófilos entram em combate, engolindo os invasores e sinalizando perigo. Mas, se a ameaça persiste, entra em cena a imunidade adaptativa, altamente específica. Linfócitos B produzem anticorpos, proteínas moldadas sob medida para neutralizar um invasor específico. Já os linfócitos T atacam células infectadas diretamente ou coordenam a resposta imune. Uma vez vencida a batalha, o corpo cria memória imunológica. Isso significa que, se o mesmo patógeno tentar invadir novamente, a resposta será mais rápida e eficaz. Vacinas exploram essa memória, simulando uma infecção segura para que o corpo aprenda a se defender. Elas são um triunfo da ciência sobre doenças que antes dizimavam populações inteiras. A varíola, por exemplo, foi erradicada do planeta graças a campanhas de vacinação. Outras doenças como sarampo, poliomielite e difteria foram drasticamente reduzidas. O sistema imunológico, com seu exército silencioso de células vigilantes, é o guardião mais fiel da vida. Enquanto o corpo combate ameaças externas, ele também precisa lidar com ameaças internas. Células defeituosas surgem o tempo todo, seja por erros genéticos, radiações, toxinas ou envelhecimento. O sistema imunológico monitora essas anomalias e as destrói antes que se tornem perigosas. Quando essa vigilância falha, surgem doenças autoimunes,
inflamatórias crônicas e até o câncer, um crescimento descontrolado de células que escaparam da regulação natural do corpo. No interior do corpo, o equilíbrio é mantido por uma dança constante de sinais bioquímicos. O sistema endócrino, como já vimos, regula o humor, a fome, o sono e até mesmo o desejo sexual. A glândula pineal, escondida no centro do cérebro, libera melatonina, responsável por induzir o sono. Quando escurece, ela entra em ação. Quando há luz, seu trabalho é interrompido. O ritmo circadiano, um relógio biológico interno, guia nosso organismo pelas 24 horas do dia. O cérebro, por sua vez, permanece ativo mesmo durante o sono. Ele processa memórias, organiza informações, regula os batimentos cardíacos e mantém a respiração estável. O sono é vital. Privar-se dele afeta o sistema imune, o humor, a concentração e até a longevidade. Durante o sono profundo, o hormônio do crescimento é liberado, músculos se regeneram e o corpo se recupera do desgaste diário. Sonhar é mais do que fantasia, é um processo essencial de manutenção mental. Ao longo da vida, o corpo passa por transformações contínuas. A renovação celular é constante. Células da pele se renovam a cada mês. Glóbulos vermelhos vivem cerca de 120 dias. As células intestinais se trocam a cada 3 dias. Algumas, como os neurônios do cérebro, duram a vida inteira. Esse equilíbrio entre renovação e estabilidade é o segredo da sobrevivência. Com o passar das décadas, porém, os sinais do tempo começam a aparecer. A produção hormonal diminui, a densidade óssea se reduz, os músculos perdem massa, o metabolismo desacelera, o cérebro processa com mais lentidão, as articulações se desgastam, a pele perde elasticidade. Mas ao contrário do que parece, o envelhecimento não é apenas um processo de decadência, é uma adaptação biológica. As células acumulam mutações, o telômero dos cromossomos se encurta e o corpo entra em um estado de menor replicação. Isso reduz o risco de desenvolver câncer, mas também reduz a regeneração. É um equilíbrio sutil entre sobrevivência e desgaste. Com a idade, o corpo também se torna mais eficiente em priorizar o essencial. O cérebro, por exemplo, se torna menos suscetível a estímulos irrelevantes. É como se o organismo soubesse onde economizar energia. E mesmo diante do envelhecimento, a máquina biológica continua a operar com precisão impressionante. Corações centenários ainda batem, pulmões ainda respiram, sinapses ainda se comunicam. O corpo humano é resiliente, adaptável e surpreendentemente durável. No fim das contas, viver é uma maratona de bilhões de interações celulares. Cada pensamento, cada batida do coração, cada respiração, cada sensação de calor ou frio, tudo acontece em sincronia. O corpo humano não é apenas um organismo, é um universo em miniatura, um sistema fechado, autônomo, consciente e, acima de tudo, vivo. E à medida que seguimos nossa viagem pelo interior desse universo, descobrimos que os limites entre corpo e mente, entre físico e emocional, entre biológico e espiritual, são mais tênues do que se imaginava. Sentimentos como amor, medo, alegria e tristeza não são apenas reações emocionais. São eventos fisiológicos, moldados por substâncias químicas, impulsos elétricos e memórias armazenadas. O amor, por exemplo, ativa áreas específicas do cérebro, libera dopamina e ocitocina e influencia até os batimentos cardíacos. O estresse eleva o cortisol, altera a pressão arterial e compromete o sistema imunológico. A felicidade libera serotonina, melhora a digestão, fortalece o coração.
Emoções e corpo são inseparáveis. Tudo o que sentimos tem raízes biológicas. Essa integração mente-corpo é uma das maiores fronteiras da ciência moderna. Ainda não compreendemos completamente como pensamentos podem influenciar a saúde ou como a expectativa de cura pode levar a resultados reais, como demonstrado em estudos sobre o efeito placebo. Mas sabemos que a mente tem poder e que o corpo responde. À medida que nos aprofundamos na complexidade do corpo humano, tornamo-nos cada vez mais conscientes de que esta máquina viva vai muito além da anatomia física. Por trás de ossos, músculos, hormônios e impulsos elétricos, existe algo que desafia a compreensão completa: a mente consciente. O cérebro humano, com seus quase 90 bilhões de neurônios e trilhões de conexões sinápticas, é o palco onde ocorrem nossos pensamentos, memórias, emoções e decisões. Dentro do crânio, uma estrutura gelatinosa de pouco mais de 1 quilo governa tudo. Cada célula cerebral está conectada a outras por longos prolongamentos, chamados axônios e dendritos. Os impulsos elétricos correm como raios microscópicos, transmitindo sinais em milissegundos. Quando duas células nervosas se encontram, trocam informações por meio de neurotransmissores, pequenas moléculas como dopamina, serotonina, glutamato e GABA. Esses mensageiros químicos definem se estamos alertas, sonolentos, felizes, ansiosos ou calmos. O córtex cerebral, a camada externa do cérebro, é dividido em regiões com funções distintas. O lobo frontal comanda o raciocínio, o planejamento, a linguagem e o autocontrole. O lobo temporal processa sons, memórias e emoções. O lobo parietal interpreta sensações táteis e espaciais. E o lobo occipital é o centro da visão. Mas o cérebro funciona como uma orquestra. Todas as áreas colaboram simultaneamente em tempo real. Por exemplo, ao ver o rosto de uma pessoa querida, os olhos capturam a imagem, os nervos ópticos a transmitem, o lobo occipital a interpreta, o lobo temporal a reconhece e o sistema límbico, onde vivem emoções profundas, responde com afeto. Tudo isso acontece em menos de 1 segundo. Pensar, sentir, agir, tudo é resultado de interações neurais contínuas. Memórias são arquivadas no hipocampo e podem ser acessadas por estímulos específicos, como um cheiro ou uma música. A emoção associada à memória fica gravada na amígdala cerebral. Por isso, reviver certas lembranças pode causar lágrimas ou sorrisos espontâneos. O cérebro não apenas armazena o passado, ele o revive. Mas o cérebro também é vulnerável. Lesões, doenças, traumas e até mesmo pensamentos recorrentes podem moldar sua estrutura. Condições como depressão, ansiedade, Alzheimer, epilepsia e esquizofrenia são, em essência, desequilíbrios neuroquímicos ou alterações estruturais. Felizmente, a neuroplasticidade permite que o cérebro se reorganize e se adapte. Mesmo após lesões graves, novas conexões podem surgir, e áreas antes inativas podem assumir funções perdidas. No entanto, por mais que a ciência avance, ainda não conseguimos explicar completamente o que é a consciência. Sabemos como o cérebro interpreta estímulos, mas não porque sentimos como sentimos. Sabemos onde estão localizadas certas emoções, mas não como elas surgem de forma subjetiva. O que é a mente? O que é o eu? Onde termina o corpo e começa a alma? Alguns cientistas defendem que a consciência é um produto emergente da complexidade neuronal. Outros acreditam que há mais, algo que talvez nunca possa ser medido. Mas todos concordam que a experiência subjetiva humana é um dos maiores mistérios da biologia.
Enquanto buscamos entender a mente, também avançamos na compreensão da base da vida, o código genético. Cada célula do corpo, com exceção dos glóbulos vermelhos, contém uma cópia completa do DNA humano. Essa molécula em forma de dupla hélice guarda as instruções para formar um ser humano. São mais de 3 bilhões de pares de bases organizadas em 23 pares de cromossomos. Os genes são segmentos do DNA que codificam proteínas. Essas proteínas, por sua vez, formam os tecidos, regulam os processos bioquímicos e definem traços como cor dos olhos, tipo sanguíneo e predisposição a doenças. A genética influencia até aspectos comportamentais, como tendência à impulsividade, à sociabilidade ou à introspecção. Mas o DNA não é um destino fixo. O campo da epigenética revelou que fatores ambientais, como alimentação, estresse, sono e afeto, podem ativar ou silenciar genes. Uma vida equilibrada pode proteger contra doenças mesmo com predisposição genética. Por outro lado, ambientes tóxicos podem disparar genes antes adormecidos. O corpo, mais uma vez, mostra-se adaptável. Outro sistema fascinante e ainda pouco compreendido é o microbioma. Trilhões de bactérias vivem em nosso corpo, especialmente no intestino. Elas não são apenas visitantes, participam da digestão, produzem vitaminas, treinam o sistema imunológico e influenciam o humor. A conexão entre cérebro e intestino é tão intensa que alguns cientistas chamam o intestino de segundo cérebro. O equilíbrio entre as espécies bacterianas é essencial. Dietas desequilibradas, antibióticos em excesso, estresse e sedentarismo podem destruir essa harmonia, causando inflamações, alergias, doenças autoimunes e até sintomas depressivos. Cuidar do corpo também significa cuidar da microbiota. E o que dizer dos sentidos? Eles são as janelas pelas quais o corpo se conecta ao mundo. A visão transforma luz em imagens. A audição transforma ondas sonoras em significados. O olfato detecta moléculas no ar. O paladar interpreta sabores. E o tato reconhece pressão, temperatura e dor. Juntos, os sentidos constroem a realidade que habitamos. Mas o corpo humano vai além dos 5 sentidos. Ele percebe o equilíbrio, a aceleração, a posição dos membros no espaço, a fome, a sede, a temperatura interna e até a composição química do sangue. São dezenas de sensores trabalhando em sincronia para manter a homeostase, o estado de equilíbrio vital. Em situações extremas, o corpo surpreende ainda mais. Atletas superam limites de força, velocidade e resistência. Pessoas em situações de risco demonstram força descomunal. Alguns indivíduos resistem a temperaturas extremas ou permanecem longos períodos sem comida. Isso não é apenas treino, é biologia no limite. O corpo é mais forte do que pensamos. Mas nem sempre ele vence. Doenças genéticas, autoimunes, infecciosas ou degenerativas ainda desafiam a medicina. Câncer, AIDS, Parkinson, Alzheimer e tantas outras condições lembram que, apesar de incrível, o corpo é vulnerável. A medicina moderna, com cirurgias robóticas, terapias gênicas, próteses inteligentes e medicamentos de última geração, tenta acompanhar a complexidade do corpo. Mas nem sempre a cura é possível. Por isso, mais do que remediar, é preciso prevenir. Alimentação balanceada, sono de qualidade, prática de atividades físicas, controle do estresse, afeto e conexão social são os pilares da saúde. O corpo responde com gratidão a cada pequeno cuidado. Por fim, chegamos ao coração da experiência humana, a consciência de si. Saber que temos um corpo,
que vivemos em um tempo limitado, que sentimos, lembramos e imaginamos. Isso nos torna únicos. O corpo é o veículo da existência. Ele nos leva da infância à velhice, da ignorância ao conhecimento, da dor ao prazer, do caos à criação. A ciência ainda não tem todas as respostas, mas cada célula, cada órgão, cada impulso elétrico, cada batida do coração é um lembrete de que estamos vivos. Respirar, enxergar, ouvir, tocar, amar, tudo isso é um milagre cotidiano, sustentado por milhões de interações invisíveis. Quando olhamos no espelho, vemos um rosto, mas dentro dele existe um universo, um cosmos biológico em movimento, uma rede de sistemas entrelaçados, um corpo que sente, aprende, sofre, resiste, evolui. E apesar de sua complexidade, tudo começa com uma simples célula. Da união de dois seres, nasce a vida. E dessa vida, emerge a consciência. Em um universo vasto e indiferente, entre bilhões de galáxias e trilhões de estrelas, um organismo vivo ergue-se como testemunha consciente da própria existência. Composto de matéria comum, mas estruturado de forma extraordinária, o corpo humano representa a fusão entre o instinto biológico e a capacidade de significar o mundo ao redor. Ele não apenas sobrevive, ele interpreta, molda e transforma. Não se trata de uma coleção de órgãos, tecidos e células. Trata-se de uma arquitetura em movimento, esculpida por milhões de anos de evolução, onde cada detalhe possui função e propósito. A estrutura óssea fornece o alicerce, os músculos movem com precisão, os órgãos sustentam a vida, os nervos conectam o corpo à realidade. Nada está ali por acaso. Tudo opera em ciclos coordenados, como uma orquestra silenciosa que não precisa de maestro, apenas do tempo, da química e da continuidade. E mesmo no silêncio, o corpo comunica. Comunica com suor, lágrimas, tremores, suspiros. Expressa alegria com batimentos acelerados, tristeza com olhos úmidos, ansiedade com o estômago apertado. A mente, escondida nas dobras do cérebro, interpreta esses sinais como sentimentos, respostas invisíveis a estímulos visíveis. Cada emoção é química, e toda química, uma consequência de experiências que moldam o organismo como o rio molda a rocha. Apesar da complexidade, o corpo não busca grandiosidade, busca equilíbrio, homeostase, reparo, conservação. Ele reage ao que recebe, responde ao que enfrenta, adapta-se ao que muda. Do primeiro choro ao último suspiro, ele mantém uma dança invisível entre desgaste e renovação, luta e descanso. Ciclos que se repetem infinitamente até que o tempo os encerre. Dentro dessa estrutura pulsante habita algo que transcende a matéria, o senso de identidade. O corpo é a base da memória, da imaginação e da criação. Ele escreve, canta, corre, protege, constrói. Ele cria mundos com as mãos, move corações com a voz, desafia limites com os pés. Ele abriga ideias e as transforma em ação. Ele ama, teme, se doa e resiste. Dentro dessa estrutura pulsante habita algo que transcende a matéria, o senso de identidade. O corpo é a base da memória, da imaginação e da criação. Ele escreve, canta, corre, protege, constrói. Ele cria mundos com as mãos, move corações com a voz, desafia limites com os pés. Ele abriga ideias e as transforma em ação. Ele ama, teme, se doa e resiste. A velhice não é falha do projeto, mas parte do ciclo. As rugas contam histórias, os cabelos brancos carregam sabedoria, os ossos enfraquecidos já sustentaram jornadas. Cada célula que se despede abre espaço para outra.
Cada falha funcional anuncia que a vida teve duração, mas também direção. A decadência do corpo não é derrota, é o desfecho natural de um processo que começou com uma única célula e atravessou décadas, memórias e afetos. O corpo, em sua impermanência, ensina. Ensina que saúde não é ausência de doença, mas harmonia entre as partes. Ensina que dor não é castigo, mas aviso. Ensina que o limite não é fraqueza, mas fronteira do possível. Ensina que existir não é automático, é um esforço contínuo de manutenção, reparo e superação. Em cada gesto há ciência, em cada respiração, um milagre bioquímico. Em cada olhar, um sistema visual inteiro trabalhando para decifrar a luz. Em cada toque, milhões de receptores enviando dados ao cérebro. Nada é simples. Tudo é feito com precisão, até o mais banal dos movimentos. E ainda assim, o corpo não exige gratidão. Ele apenas continua, dia após dia, noite após noite, renovando células, reparando tecidos, filtrando impurezas, gerando calor, combatendo ameaças invisíveis, sustentando a existência sem alarde. Mesmo no silêncio do sono ou na dor da doença, ele permanece fiel à sua missão. E ainda assim, o corpo não exige gratidão. Ele apenas continua, dia após dia, noite após noite, renovando células, reparando tecidos, filtrando impurezas, gerando calor, combatendo ameaças invisíveis, sustentando a existência sem alarde. Mesmo no silêncio do sono ou na dor da doença, ele permanece fiel à sua missão. Cada ser humano carrega consigo um universo particular de sensações, lembranças, sonhos e marcas, todas registradas no corpo. A pele lembra o calor do sol, os músculos memorizam a dor do esforço, o coração guarda o ritmo de perdas e reencontros. Nada passa sem deixar sinal. O corpo é livro e biblioteca, estrada e viajante, escudo e flecha. Não há perfeição em sua forma, mas há poesia em seu funcionamento, porque em cada batida do coração ecoa uma possibilidade, a de sentir, aprender, tocar, criar. E enquanto pulsa, ainda há tempo para recomeçar, porque enquanto vive, o corpo é possibilidade. Possibilidade de mudança, de expressão, de encontro, de eternidade através dos momentos. No final, o corpo é o primeiro e último abrigo. Ele é lar e fronteira. É a ponte entre o mundo e a mente. É a matéria que permite o imaterial. E enquanto durar, é nele que tudo acontece. Assim, encerra-se a jornada por essa máquina viva. Não com um ponto final, mas com uma vírgula suspensa, pois cada corpo carrega uma história, e cada história é única. E enquanto houver movimento, haverá mistério. E enquanto houver vida, haverá maravilha.